com pinhão também. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Sabe aquela frase que diz que os justos pagam pelos pecadores? Pois é por isso que surgiu o movimento Eu Empurro Esta Causa, que luta pelos benefícios da prestação continuada, aquela garantia de um salário mínimo por mês à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de sustentar nem com a ajuda da família. Aqui em Chapecó, esse movimento vem crescendo e tem ação nesse fim de semana, assim como vai acontecer em todo o Brasil, né? Vai ter ação aqui em Chapecó e em outras cidades. O organizador, o Wilker Martins, é o nosso convidado e já está aqui comigo no estúdio. Wilker, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui no Ver Mais para a gente falar dessa causa tão importante, né? E pelo que eu sei, eu falei de um dos motivos da criação, né, dessa corrente, né, que já tem em todo o Brasil. Mas vocês já estão lutando por outras causas também, né? Boa tarde, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, Fabiana. Equipe, você sempre abrindo espaço aqui importantíssimo para essa causa que para mim, Fabiana, é a mais solidária que existe, né? Não há causa mais importante do que tratar de atender os direitos das pessoas com deficiência. Esse movimento iniciou o ano passado, né? Foi mais focado no benefício de prestação continuada, de um salário mínimo, que o limite de corte é de 1/4 de salário mínimo. Poucas famílias são beneficiadas, são mais aquelas de condição de miserabilidade mesmo, e nós queremos aumentar a quantidade de famílias atendidas, dar um pouco mais de dignidade às pessoas com deficiência, né? E acabou aumentando o movimento, e aí estamos lidando com outras questões de saúde, tratamentos, reabilitação, medicamentos, professor auxiliar, que é um item muito importante que nós precisamos lutar. É impressionante que nós precisamos lutar por alguns direitos tão básicos, né? Mas precisamos, né? As leis brasileiras são muito boas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é muito bom, mas a aplicação às vezes é meio falha. Acessibilidade também, condições de acessibilidade, outras coisas. Vou falar um pouquinho de item por item, né? Isso. O do benefício ali, quando eu falei que os justos pagam pelos pecadores, é porque existia muita fraude, né? E aí o governo acabou aumentando, sendo mais exigente, e aí acabou restringindo o número de famílias. Avançou alguma coisa do ano passado para cá? Avançou um pouco sim, digo que avançou. A nossa luta é grande, são 100 municípios brasileiros que estão atuando na causa. Nós conseguimos tirar a retirada do BPC da reforma da Previdência, que iria extinguir muito mais do que está ruim agora, né? Ia ficar bem pior do que está. Então ele saiu da reforma da Previdência, ou seja, não vão mexer ali nele. Tudo bem. Ótimo, mas nós queremos melhorá-lo, porque para uma família que ganha um limite de corte de 1/4 de salário mínimo, se a família tem 4 pessoas na família, recebendo um salário mínimo, já não consegue receber, porque já está acima do limite de um salário mínimo. É muito inviável, né, pela condição brasileira, né, R$238. Então, aumentar esse limite para 3 salários mínimos para mais famílias serem atendidas. Esse é o principal foco. Mas nós já evoluímos, já saiu da reforma da Previdência. Já evoluímos. E agora queremos evoluir mais, tanto com saúde, reabilitação, medicamentos de alto custo, que as famílias às vezes não têm acesso. O SUS, município, estado também não dá. Tem licitação que não dá certo, eles não dão, as pessoas não têm a quem recorrer. Reabilitação, professor auxiliar em sala de aula, a inclusão escolar, né? A inclusão escolar, por incrível que pareça, está difícil no Brasil todo de fazer essa inclusão. Então a luta é para isso também, para a importância de uma pessoa capacitada, que é o professor auxiliar, estar presente e dar a mão para as pessoas mais necessitadas e cada uma com as suas dificuldades. Né? Você tem contato, deve ter contato pelo menos com alguns desses organizadores, desses outros 100 municípios, né? Sim, como é que é Chapecó, ou a nossa região aqui, em relação aos outros municípios, né? Por exemplo, do atendimento do SUS. Nós somos mais ou menos evoluídos ou está todo mundo na mesma média, assim? Como é que está aqui, né, em relação ao resto do Brasil? Eu acho que está tudo na mesma média, tá? A minha percepção, está tudo na mesma média. O SUS assim, é de nível nacional e o atendimento dele, assim, em geral, não é eficiente, né? Não é eficiente nesse sentido, ele não consegue dar vazão. E para um tratamento de reabilitação, por exemplo, nós estamos falando de frequência de atendimento, você tem que dar sempre atendimento à pessoa para fazer aquelas fisioterapias, fonoaudiologia, terapia ocupacional. A frequência não é dada pelo SUS e a qualidade também da capacitação dos profissionais e o tempo de atendimento. Você não adianta você dar meia hora de atendimento por semana, a pessoa, né, vai desenvolver uma escoliose futura e é até desinteligente, porque a pessoa vai desenvolver uma escoliose, um problema de saúde, que vai acessar o SUS e vai ficar muito mais caro para o próprio SUS também tratar essa pessoa de outra forma. Então, o SUS, minha percepção é que no Brasil ele está bastante falho, infelizmente. Né? Nós lutamos para que ele possa melhorar. Para não ficar só no SUS, porque para dizer que a gente sempre fala, né, fica cobrando do governo, como é que está a questão da acessibilidade no geral? Né? Seja no comércio, seja nas calçadas, seja no geral, assim, como é que está?
Então, no geral, aí nós estamos evoluindo mais aqui em Chapecó. Diria assim, algumas aqui na região, por exemplo, Curitiba é referência em acessibilidade no país, né? Na cidade de Curitiba. Chapecó tem evoluído, tem muita coisa para melhorar, mas tem evoluído muito. Teve um trabalho do Ministério Público também, de adequar, de pedir adequação dos locais. O que a gente pensa nessa luta, Fabiana, até agradecendo vocês dando visibilidade a isso, é que assim, os empresários, as pessoas, donos de prédios, precisam ter um pouco mais de consciência assim, da importância da pessoa ter o direito de se locomover. Às vezes a pessoa que é notificada, arrumar ali, puxa, alguém está me atrapalhando minha vida, eu tenho que gastar dinheiro aqui. Não é gastar. E aí falta empatia total, falta né? empatia. Você está investindo para dar uma melhor qualidade de vida a um tanto de pessoas. O deficiente visual que não consegue se locomover, precisa das guias ali, o deficiente auditivo, vários outros, né? O autista. Então, ajuda. Mas realmente, como você falou, Chapecó é bem mais desenvolvido em relação às outras cidades, né? Eu acho que a fiscalização cobra também, como você daí quem está fazendo acha, pô, vai ter que ser comigo, mas é bem desenvolvido realmente, né? Sim, falta muito ainda, falta muito. Eu ando com a minha filha, por exemplo, a Lívia Cristine, e locais aqui, assim, bem no centro, assim, perto ali, vou dar um exemplo, ao redor do centro de eventos ali, que eu passei por, eu moro ali perto. E assim, as calçadas sempre tem um buraco, sempre tem um negócio, você não consegue se locomover. Aí você tá ali com a cadeira de rodas, e agora onde eu vou? E muita gente vai pra rua. Eu vejo muito cadeirante andando com a cadeira de rodas motorizada na rua, expondo o risco ali, né? Porque a calçada não tá. Então assim, tá evoluído sim, evoluído em comparação ao resto do Brasil. Mas ainda tá muito ruim, precisa evoluir muito. Por isso que vocês estão lutando também, né? Isso. Vagas também, reserva de vagas também para o deficiente e para o idoso. Isso precisa melhorar muito. Mas em relação a quê? São poucas ou as pessoas não respeitam? São poucas. As duas coisas? São as duas coisas. São 2% de vagas, aí tem um limite lá que o Detran utiliza para colocar as vagas, né? E esse limite não é atendido, inclusive aqui em Chapecó. Nós queremos aumentar o limite. Além de aumentar o limite também, é muito pouquinho, 2% das vagas em 2 quarteirões, às vezes você tem às vezes uma clínica, um banco e tal. Muito longe, né? Muito longe, então precisa ter pelo menos mais uma ali. Então nós lutamos para aumentar a quantidade de vagas e o outro é sensibilizar a população a não utilizar, né? Porque a gente, eu faço isso sempre. Sempre quando eu vejo gente que não tem a credencial, tem que ter credencial. Sim. Se não tem credencial, não pode parar, nem que seja deficiente. Eu muitas vezes estou sem credencial no carro, não paro. Se a pessoa está sem credencial, eu ligo para o pessoal do trânsito e eles vêm imediatamente. 153, quem precisar, liga no 153, os caras vêm imediatamente. Os caras são muito eficientes. Esses dias eu fico guinchando um carro no centro. Para a gente encerrar, como é que vai ser sábado? Faço convite aí, o apelo à população. Isso, um apelo para que venham, né? Às vezes a gente luta para a causa e as famílias às vezes ficam em casa. É importante que as famílias, vocês que estão nos assistindo, né? Os familiares, as pessoas com deficiência, venham dia 29 de junho, vai ser sábado, aqui na Praça Coronel Bertazzo. Nós queremos lotar aquela praça, encher de pessoas lá, mais de 1000 pessoas. 9h30 nós vamos iniciar, vai ter um carro de som, nós vamos dar a palavra a quem quiser falar, pessoas, empresários, políticos, instituições. De 10h30 nós vamos descer Getúlio Vargas até o Banco do Brasil, em passeata, né, com o pessoal também falando, e depois retornar e fechar ali na Catedral. Venham participar, porque essa causa é a mais solidária que existe. Enquanto bater meu coração, luto por inclusão. Muito obrigada. Então, 9h30, todo mundo na Praça Coronel Bertazzo. 9h30 para a Praça Coronel Bertazzo, 29 de junho. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, Conte sempre com o Ver Mais aqui para divulgar essa causa.